nossa Bom dia, gravação. querida. Bom dia, Elaine, que saudade. Até compartilhar com vocês, eu estava aqui conversando um pouco com o Lucas, ele foi o primeiro a entrar, a gente estava batendo papo aqui. A gente tem feito exaustivas reuniões esses últimos tempos. Exaustivas, gente, porque assim, começa 1 da tarde, vai até 7, 8 da noite. E a gente tem feito isso tudo para tentar deixar planejado o máximo de organização possível para uma possibilidade de retorno, né, das aulas presenciais, mas principalmente na nossa preocupação dos estágios, né? A gente sabe que há uma necessidade provável de permanecer as aulas teóricas de uma forma online, né? E isso pode se estender até o fim do ano, ou seja, até o próximo período, né? Até o próximo semestre. Mas há uma exaustiva programação e desejo, também um desejo grande, de que a gente possa voltar às atividades práticas, né? Em agosto. E aí, para isso, a gente precisa ter todo um planejamento nosso, interno, planejamento de reposição das atividades práticas e também planejamento com os campos de estágio, né? Então, eu tô passando isso para vocês só mesmo para a gente contextualizar, porque muitos alunos perguntam, né, professora, como tá, qual a perspectiva, o que vai acontecer com a gente. Então, assim, hoje a gente tem decretos e publicações, né, de que as aulas, as atividades, pelo menos as práticas, estão suspensas até o final de julho, né? Por isso que nós programamos o retorno a partir de agosto das atividades práticas. Mas a gente sabe que já houve uma outra publicação do MEC pós, né, esse decreto, mas é uma publicação do Weintraub até, né? Que está sendo revista, está sendo analisada, né? Se vai mesmo continuar com essa suspensão até o fim do ano. Inclusive, nessa publicação foi liberado a adaptação de estágios a esquemas online, né? E várias profissões já se manifestaram contra e já disseram que não vão apoiar, né, essa prática online. A mesma coisa está acontecendo a nível de psicologia, né? O Conselho Federal, junto com as organizações, né, relacionadas ao MEC, não autorizam, continuam não autorizando a realização dos nossos estágios online. A gente sabe que a gente já perde muito no contato de aula teórica acontecendo online. Imagina o desenvolvimento de estágios, né? Apesar de que nós, enquanto profissionais, quando a gente olha para a nossa prática hoje, nós tivemos que adaptá-la toda ao esquema online, né? Para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar tendo o nosso salário mesmo, né? E para a gente continuar ajudando as pessoas. Se a gente parar para perguntar aos psicólogos que fazem atendimento online sobre a saúde mental dos seus clientes, a maioria dos clientes teve uma regressão, né, do seu estado, ou começou a apresentar novos problemas no âmbito da saúde mental por conta dessa situação de pandemia, né, sem falar dos conflitos familiares que se intensificaram ou que passaram a existir por conta da situação de pandemia. Então, assim, ainda bem que a gente tem essa possibilidade do trabalho online, né? Mas a gente sabe que fazer isso, fazer o estágio, fazer uma supervisão de estágio nesse esquema online, tem muita variável envolvida e tem muita perda, né, desse contato presencial. Então, isso ainda está suspenso, né? E a gente ainda trabalha com a possibilidade de retorno dessas atividades práticas em meados de agosto, tá?
Só mesmo para sinalizá-los, mas tudo aquilo referente às aulas teóricas, né, as atividades teóricas, atividades de TCC também, permanecem nessa realização online e provavelmente até o fim do ano, tá? Até o próximo período. Certo? Querem falar algo a respeito? Não, tá tudo bem? Só chorar mesmo. Tudo bem, mas acho que não, né? Mas não tem nada pra acrescentar. Tudo bem não tá para ninguém, né, gente? Não tá mesmo. Ah, sim, uma outra questão, assim, que pediram, né, pra gente ressaltar com vocês, é que houve a publicação da lei referente aos 30%, né, o mínimo 30% de desconto que as instituições precisam dar, apesar de que isso não é conteúdo específico da nossa disciplina, tá, gente? Mas a gente traz para vocês a informação de que está sendo organizado, vocês vão ter um link para entrar, lançar a matrícula de vocês e aí verificar a questão do desconto. Esse desconto, inclusive, ele é referente às parcelas, né, as mensalidades que vocês já pagaram, tá? Então, é daqui para frente e ai, como é que é a palavra, gente? Esqueci a palavra. Retroativo. Retroativo, isso aí, é retroativo. E aí vem em formato de crédito, por exemplo, né? Vai ser visto o desconto que vocês têm referente às parcelas que já pagaram, e aí vai ser feito esse desconto, por exemplo, em cima das parcelas que vocês vão pagar. Enfim, então fiquem atentos, já é uma vitória, assim, grande, né? Eu também, enquanto mãe que tenho filho que não tá indo para a escola, mas eu pago a escola, para mim também foi uma vitória. E aí, vamos ficar atento aí, tá bom, gente? Aos nossos direitos. Certo? Certo. Gente, recebidos os trabalhos, recebidos os questionários. O Marcelo, ontem, ele estendeu um pouco a data para a gente lançar, porque existem pessoas que ainda estão entregando atividades avaliativas. E aí a gente tem até sexta-feira para lançar as notas para vocês, tá? Eu provável faço antes, mais tardar amanhã, tô terminando de corrigir os trabalhos de vocês. E aí o Lucas até tinha lançado aqui sobre a questão da C3. Eu já vou lançar um questionário de C3 no AVA. O questionário vai ser referente aos 3 textos de unidade 3 que a gente vai trabalhar agora, né? Agora e nas próximas aulas. Além disso, a gente vai ter uma continuidade desse trabalho que vocês me enviaram e uma data em que vocês vão apresentar esse trabalho aqui. Mas isso tudo a gente vai combinar as datas, tá bom? Combinar de uma forma que não fique sobrecarregado e de uma forma que quando vocês, por exemplo, forem entregar esse trabalho, vocês já vão ter feito o questionário de forma a não ter conflito nas datas, tá? Eu vou lançar tudo para vocês no AVA e vai dar tudo certo. Certo? Alguém quer perguntar algo, gente? Não? O pessoal tá com sono ainda. Tô vendo. Vocês tomaram café não, gente? Também tô bem cansada. Esse friozinho, né? Deixa a gente mais desanimado, mas vamos acordar, povo. Vamos acordar. Vocês leram o texto, gente? Conversa comigo. Ai, que medo. Vocês leram, gente? Não tô vendo a cara de vocês. Não tenho feedback. Vocês têm que me responder. A não ser que vocês liguem a câmera. Aí eu vejo a cara de vocês. Não leram o texto, gente? Confesso que não li. Uhum. Obrigada, Elaine. Eu acolho e eu aceito incondicionalmente, Elaine, a sua honestidade, sinceridade nesse momento. Eu tô
Eu tô. Ai, nem sei o que eu tô. Tá mal, Elaine? Tô com muitas coisas, muitas coisas e eu não foi só o seu texto, não. Foi assim, a semana passada e essa semana eu falei bem assim, gente, o que é isso? Foi Sete Pragas do Egito que tá chegando, o que aconteceu? É briga na família, foi uma confusão, que eu não sei nem te falar, vou nem falar no que Entendi, foi difícil. entendi. Eu sei como é. Vem tudo de vez, né? Vem, quando vem, não vem sozinho, não, tá? É, acompanhado. Vem acompanhado. Se precisar de alguma coisa, você me fala, viu? Tá, Joia, professora, muito obrigada. Mas eu tô na terapia, uma vez na Ótimo. semana. Com Ela tá aquele me ajudando. psicólogo que você não passou o contato pra gente? Não, é com outra. Tô Amanhã eu brincando. tenho sessão com ela. Ah, Tá me ajudando a superar essas coisas que aconteceram, entendeu? ótimo. Eu também, gente, voltei pra terapia nesse tempo. Até eu, gente. Importante, né? Fala. É muito. Tá me A- ajudando muito. Aqui eu não consegui ler, não. Na verdade, até esqueci que tinha texto para poder ler. Eu tô nesse pack aí também junto. Nem lembrava de texto, de nada. Vocês estão Não, falhando. sério, eu fiquei semana passada de quarta para sexta no intensivão, pro TCC. Aí fui finalizar a primeira parte de finalização e formalização do projeto de TCC no sábado. Aí no sábado ajeitei o trabalho para segunda-feira Uhum. de Hospitalar da Marcela. No domingo e segunda eu tive que ajeitar o de Nielson. Aí chegou ontem, aí as minhas mandaram lá, gente, tem trabalho de psicologia jurídica na sexta, vocês estão lembrados, né? Caraca. Aí eu passei o que é, já fomos fazer divisão, não sei o que, aí eu nem lembro. Tudo bem, meu texto. Mais alguém, gente? Lucas também não. Assim, gente, vou ter que dar spoiler do texto, porque a gente precisa Qual falar que era o dele. texto? Isso, é o texto que fala sobre o papel da intimidade. Tá os três textos lá no Ah, tá. AVA. Uhum. No conteúdo, tá a unidade 3. Nós temos três textos, né? O Uhum. primeiro é sobre o papel da intimidade. Na terapia comportamental, o outro é sobre FAP e tem um outro também sobre relação. Na verdade, essa unidade 3 é sobre o manejo clínico, a relação terapeuta-paciente, né? Que é o primeiro nível, vamos dizer assim, aquilo que a gente precisa mais cuidar no início da terapia. E aí, esse primeiro texto, ele também traz a visão da FAP sobre essa questão da intimidade. É um texto, claro que eu sou suspeita de falar, assim, né, gente? Mas é um texto, não sei se alguém leu, conseguiu ler. É um texto gostoso de ler, não é um texto pesado. E algumas pessoas leem o texto e falam assim, gente, eu nunca imaginei que eu fosse ler um texto que falasse de intimidade, de amor e de aceitação entre terapeuta e paciente na visão da análise do comportamento, né? Na visão da clínica comportamental. Que é isso? Acho que a professora passou o texto de psicoterapia humanista. Tem gente que pergunta isso, professor, você passou o texto errado? Então, assim, é um texto importante para a gente desmistificar e para a gente entender que quando a gente está falando da teoria da análise do comportamento, né, da epistemologia aplicado à clínica, a gente tem o cuidado desse comportamento do terapeuta, o cuidado de entender que a relação terapêutica, como ele fala no texto, é uma relação de bidirecionalidade.
né? Então, é o terapeuta para o paciente para o terapeuta, bidirecional. Que construir intimidade, construir relação com outro, relação terapêutica, no nosso caso, tem que ir e vir. Se o paciente sente que só ele traz, assim, a gente tem uma maior dificuldade nessa construção e nesse manejo de vínculo com o paciente, né? Já conversaram com alguém que você fala sobre você e parece que não vem nada assim do outro lado? Parece que a pessoa tá ali como Esse cara é uma um bola. psicanalista. Isso dificulta a construção do vínculo, né? No dia a dia mesmo, às vezes a gente encontra com alguém que é mais fechado, assim, que só escuta, às vezes traz é bom pra gente, porque a gente tá precisando ser escutado, mas em algum momento você quer ouvir da pessoa também, você quer saber dela o que ela tá achando daquilo que você tá falando, como aquilo tá impactando nela, né? E aí entra a importância de entender essa relação como bidirecional. O texto é muito legal, gente. Assim, na verdade, eu não recomendo, não. Vocês têm que ler, né? Vocês têm que ler por conta da disciplina. Mas a primeira parte dele, vocês vão ver que é uma parte que vai repetir, vamos dizer assim, né? Que vai localizar vocês teoricamente. A parte mais nova do texto, vamos dizer assim, é a segunda parte do texto, que ele vai falar sobre intimidade. E aí traz até alguns relatos de um caso clínico para mostrar a construção, né, dessa intimidade entre terapeuta e paciente. O que vocês pensam quando eu falo de intimidade na relação terapêutica? Eu acho que toda relação terapêutica deveria ter intimidade, né, na verdade. Uhum. Que acaba sendo um nível de relação mais profundo, né? Ou deveria ser. Uhum. Sim. Quando a gente diz assim que a gente está íntimo de alguém, qual é a característica dessa relação que nos faz entender que há intimidade, assim? Quando você confia na pessoa, pode-se dizer? Quando confia. Porque, igual com a minha Também. No dia... terapeuta, a gente não fala só ali dos problemas, mas, por exemplo, ela gosta de animais, eu também. Aí, às vezes, a gente fala alguma Uhum. coisa sobre animais, entendeu? Parece que é quando cria Eu uma acho que é terceira isso. equação, assim, né? Uhum. Legal. Que mais? No dia a dia a gente até usa isso assim, gente, intimidade é uma... Às vezes a gente brinca, né? Nossa, intimidade é uma merda, né? Já ouviram isso? Quando a gente fala intimidade é uma merda. Quando que a gente sinaliza isso, assim? Quando que a gente brinca dessa forma, que intimidade é uma merda? O que costuma estar aparecendo ali que faz a gente classificar a intimidade como, né? Como algo ruim, assim? É liberdade de poder falar o que pensa, né? Isso, Quando a exatamente. É pessoa aquela passa coisa dos do limites. dos limites. Mais alguém? Alguém peida, né? Antes da gente, meu Deus, a gente vai falar, cara, minha intimidade é uma merda, minha. Manda rota, quando peida. Ou seja, né, transformando isso em relação comportamental. Quando a gente se sente, né? Sente que a gente pode emitir um comportamento que em outros contextos seria punido, né? Haveria punição, e naquele contexto ali, naquela relação com aquela pessoa, pode vir uma punição, mas é uma punição mais branda, né? E eu tenho então essa sensação, como alguém falou aí, de liberdade de emitir comportamentos que em outros contextos eu não emitia.
Quando a gente está falando de intimidade, então a gente está falando disso que a Tânia até comentou, né? Dessa troca, dessa bidirecionalidade. Então eu falo sobre mim, mas eu também sei sobre o outro. E sobre essa sensação, sobre essa ideia, né? Essa construção de que o outro não vai me punir da forma como outros ambientes puniriam. É por isso que no texto até ele vai falar sobre amor e sobre aceitação, né? O terapeuta, quando ele está preocupado em construir um ambiente, uma audiência, em ser uma audiência não punitiva, o que ele vai gerar no seu paciente é a sensação, né, de amor, vamos dizer assim. Por mais que a gente irrite o paciente em vários momentos, né? Por mais que a gente provoque, por mais que em vários momentos ele não queira voltar para a terapia, mas quando ele entende que nessa relação, o paciente entende que nessa relação ele pode, vamos dizer assim, né, ser quem ele é, ou seja, apresentar comportamentos que em outro ambiente inadequado, seria punido, ele vai construir essa relação de intimidade, ele vai sentir amor por essa relação, por esse ambiente, né? E a forma como o terapeuta vai mostrar isso ao paciente é através disso que nós chamamos de aceitação, né? A aceitação desse comportamento ou dessa emoção, desse sentimento que o paciente está trazendo para a gente, mesmo que seja de uma forma mais explosiva em alguns momentos, mesmo que seja de uma forma que seja difícil para a gente lidar, né, na clínica. Então, por exemplo, uma explosão de raiva, de ira, né, ou de choro, mas a gente aceita o comportamento, aceita esse comportamento, o paciente entende que faz parte da história dele, que faz parte do que ele está vivenciando, né? E esse aceitar da clínica é um aceitar diferente dos outros contextos que esse paciente está envolvido, né? Por isso que soa estranho e diferente para o paciente inicialmente ele estar num ambiente em que esse comportamento não necessariamente vai ser punido. Tá? É claro que depois a gente vai para o âmbito da intervenção, né, de pensar na mudança, talvez, de determinado comportamento que seja prejudicial a esse paciente, mas até mesmo para a gente chegar à mudança, a gente primeiro precisa aceitar esse comportamento, tá? Aceitar tanto o terapeuta quanto o próprio paciente, aceitar essa emoção, esse pensamento, esse comportamento que ele está apresentando. Certo? É aí que a gente vai construindo a relação de intimidade. Professora. Certo? Professora, me deu uma dúvida aqui. Por exemplo, você seguir o terapeuta em rede social, assim, é certo, é errado, ou é indiferente? Elaine, vai depender. Ou nós, como profissionais, futuros profissionais, igual eu percebo que ela não. A minha terapeuta, por exemplo, eu sigo ela, eu quase não movimento meu Instagram, eu olho mais a vida alheia. Aí eu vejo assim que ela coloca coisas muito neutras, assim, ela só coloca coisas muito do trabalho, ela quase não coloca nada da vida pessoal dela, né? Pessoal. Aí eu acho que já é até estratégico mesmo, assim, né? Tipo, sei lá, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo. Aí na sessão você já sabe que tal coisa, sei lá, você tá entendendo? Não vou falar tal coisa, porque eu já vi na rede social que ela não gosta muito disso. Ela é bem neutra, assim, na rede social dela, assim. Ela publica bastante coisa, mas sempre coisas do trabalho. Raramente ela bota foto, assim, de alguma coisa íntima, assim, de marido, alguma coisa assim, entendeu? Só uma dúvida, assim. Entendi.
Entendi. Vai depender muito da visão que esse terapeuta tem dessa relação terapêutica mesmo, tá? Essa ideia que eu estou trazendo aqui é a ideia que é compartilhada pela FAP, né, pela análise do comportamento como base epistemológica, mas quando a gente fala de teoria sobre a aplicação clínica da FAP, e na proposta da FAP, ela vai valorizar essa bidimensionalidade e ela vai dizer que é importante, sim, o terapeuta aparecer com suas características, né? Claro que de uma forma cuidadosa, sim, mas é importante o terapeuta aparecer nessa relação exatamente para que surjam os CRBs, que a gente chama, né? Para que surjam os comportamentos do paciente em relação a esse terapeuta. E é esses comportamentos do paciente que vão ser trabalhados. Então, por exemplo, quando eu publico algo na minha rede social, eu não tenho problema com isso, né? Não tem mesmo. Claro que toda vez que eu vou publicar algo, eu penso nas pessoas que eu estou atendendo, eu penso nas implicações disso. Na verdade, quando eu vou publicar, eu já até sei quais são os pacientes que vão falar daquilo, né? Nossa, eu vi aquilo que você publicou, já sei um pouco do impacto daquilo nos meus pacientes. E às vezes eu publico no sentido de uma provocação mesmo, tá? E aí, quando eu publico, então, eles vão vir até mim, né, e dizer, mas espera lá, né? Como é que é isso? Pode vir, né, um comportamento, por exemplo, mais agressivo, ou pode ter uma retração, né? O paciente pode aparecer menos ali na clínica, falar menos, construir a relação comigo de uma forma diferente a partir daquilo que eu publiquei. E aí isso vai ser, precisa ser trabalhado. Então eu vou dizer, por exemplo, você viu aquilo que eu publiquei? Ou então, tá tudo bem, percebi que você está mais afastado hoje, está mais retraído, foi algo que eu fiz, né? Até eu me coloco, né, nessa relação. Algo que eu fiz está te incomodando, algo da nossa relação está te incomodando. E aí, às vezes, os pacientes vão dizer que não, né? Ou vão ficar mais retraídos, aí vai depender do perfil do paciente. Outros vão dizer, eu discordo daquilo que você publicou. Né? Então, vamos conversar sobre isso. E vamos conversar sobre a sua forma de reagir sobre isso também. Entendam que a forma como o paciente reage a mim, pessoa, né, aos meus comportamentos, para mim, como reagir a comportamentos em outras relações. Essa é o princípio aí, vamos dizer, da FAP. A relação terapêutica dá pistas sobre a relação desse paciente fora da terapia. Entende? Então, a forma como ele vai reagir a uma publicação minha, por exemplo, a forma como ele vai tentar, por exemplo, repetir um padrão meu na vida dele, tá falando sobre ele. Talvez ele tenha esse padrão na vida dele, de tentar repetir aquilo que outras pessoas fazem. E aí aquilo pode estar sendo prejudicial para ele. Então, vamos conversar sobre isso? Você está percebendo que você está tentando repetir, né, um padrão que não é seu, um comportamento que não é seu, é de outra pessoa? De onde você imaginou, né, de onde você tirou esse padrão, ou por que você acha que vai ser bom para você se comportar exatamente como outra pessoa está se comportando, exatamente como aquela pessoa da rede social está se comportando, e mais ainda, vai dar para a gente a possibilidade de ajudá-lo, de ensiná-lo a fazer análises. Olha, você entende que aquela pessoa que está lá na rede social é uma pessoa diferente de você? O que ela tem de diferente de você? No contexto da vida, no contexto da história dela. E aí, pensando que ela é uma pessoa diferente de você, você imagina que o que ela faz vai dar certo no seu contexto? O que pode dar certo, o que pode dar errado? Entende? Faz sentido para você, Elaine? Então, assim, vai depender muito de como o terapeuta vê essa relação, né? Mas, assim, uma coisa que a FAP diz pra gente é que, inevitavelmente, todo terapeuta ele vai ter as suas características,
E as características do terapeuta acabam repelindo um público ou outro, né? Então, por mais que eu não publique na minha rede social nada sobre minha vida íntima, né, da minha vida pessoal, as minhas características enquanto terapeuta vai fazer com que alguns pacientes venham até mim e se sintam bem comigo e permaneçam comigo, e outros pacientes vão vir para uma sessão, não vão se sentir à vontade, né? Não vão sentir que construíram uma relação comigo por características minhas e vão procurar outro profissional. Entende? Elaine? Oi, é porque tá falhando o seu áudio. Mas eu entendi, Tá. entendi sim. Entendi. Tô conseguindo ver de um outro ponto de vista agora. Então, assim, vai depender muito de cada terapeuta, tá? E de como ele lida, qual a base epistemológica dele, qual a base conceitual dele, tá? Dessa relação terapêutica, dessa relação clínica. Na proposta da FAP, nós enquanto terapeuta, precisamos sim aparecer, né, para construir essa relação de intimidade. É claro que a terapia, as discussões, elas não podem girar em torno da pessoa que eu sou. Mas a partir do momento que nessa terapia eu coloco para esse paciente um pouco sobre quem eu sou, ele tem essa sensação de, poxa, ela está construindo comigo uma relação de intimidade, eu também sei sobre ela, sabe? Sobre, por exemplo, a questão dos animais, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, gera, gente, o texto vai falar sobre isso com a gente, sobre a própria sensação de empatia, né? Quando a gente fala para o outro, por exemplo, nossa, isso que você viveu se parece muito com algo que eu vivi, ou eu já experimentei me sentir dessa forma em outras circunstâncias na minha vida, então eu sei um pouco sobre o que você está falando. Isso dá a mínima sensação para o outro de que a gente está sendo empático, né? Então eu já vivi aquilo, eu já experimentei um pouco daquele sentimento, então ela sabe o que eu tô falando, entende? Ou então, olha, eu nunca vivi isso, mas eu imagino o quanto seja difícil. Estou sendo, vamos dizer, transparente ali naquela relação, né? E aí facilita a ideia da intimidade. Intimidade, gente, o que é intimidade? Falando na visão da análise do comportamento, a gente está falando de comportamento verbal. Intimidade é relação, é troca, e toda vez que a gente fala de relação, de comportamento, em que a consequência está sendo emitida por outra pessoa, né, a gente está falando de comportamento verbal, por mais que não seja vocal, né, mas a gente está falando de comportamento verbal. Então, se a clínica é uma clínica do verbal, né, a gente trabalha as nossas intervenções através do comportamento verbal, a intimidade ela vai acontecer ou não. Ou a gente constrói uma relação de intimidade ou a gente não constrói. Se a gente não constrói uma relação de intimidade com o nosso paciente, com o nosso cliente, o que isso significa? Significa que ele não sabe, ele não sente ainda, vamos dizer assim, a liberdade de deixar, de aparecer, né, de trazer para esse contexto clínico comportamentos que são punidos em outro tempo. Ou ele ainda vê alguma possibilidade de punição nesse contexto clínico. Todo mundo aqui faz terapia? Quem faz assim, diz para mim, em algum momento vocês já sentiram na terapia? Eu queria tanto falar sobre isso, mas eu acho que não vai cair bem, não. Acho que a terapeuta, né, vai achar estranho, vai pensar mal sobre mim. Já sentiram isso em algum momento? Professora, eu não. Quando eu estava fazendo, né, eu dei uma pausa, tive que dar uma pausa,
Mas eu via que eu estava lá e eu falava mesmo. Não tinha essa comigo, não. Uhum. Tá falando de uma relação de intimidade, né? Então, ou pode estar falando de um padrão seu, claro, mas ainda assim fala que você sente ali liberdade com essa terapeuta de colocar, de falar sobre o que você pensa, o que você acha, enfim, né? Ah, se ela me punir, tudo bem, né? A gente lida com isso também. Mas alguém? Eu já fiz propositalmente, assim, testando, né, assim, nossa, agora ela vai levantar a sobrancelha. Mas ela não caiu, não deu certo, não. E, assim, para mim foi bom, porque foi a audiência não punitiva, né? São coisas assim que eu não teria coragem de falar para ninguém. E ela aceitou de boa. No momento algum, ela me fez me sentir constrangida, alguma coisa do tipo. Mas primeiro a gente faz o teste, né? Medo. Legal. Mais alguém? O Elaine, é interessante que o terapeuta, a gente percebe isso, né? Quando o paciente traz algo e que ele está esperando uma resposta de punição, assim. Ou a gente vai perceber isso através da fala dele, então ele vai se justificar extremamente por aquele comportamento, por exemplo, né, para tentar aliviar. Então, por exemplo, eu menti para minha mãe, né? E aí, quando ele vai falar sobre essa mentira, ele justifica essa mentira de todas as formas possíveis, né? Ah, porque minha mãe fez isso, porque minha mãe faria isso, porque isso traria tal problema, não. Ele justifica. E também pela postura corporal, né? A pessoa fica mais retraída, você percebe que ela tá mais tensa, que ela tá mais ansiosa, às vezes desviar do outro, né? Às vezes ela trava a boca para falar, ou ela desvia de um contato visual com o terapeuta. E aí, quando a gente percebe isso através da FAP, né? O que a FAP diz pra gente? A gente pergunta isso para a pessoa, né? Você me trouxe isso, né? Que você mentiu para sua mãe, por exemplo. Você imaginou que eu puniria você sobre isso, né? Falar sobre isso em outro contexto. Se você dissesse, por exemplo, a verdade para sua mãe, ou se você contasse isso para outra pessoa, você imagina que viria qual consequência, né? E aí a gente vai trabalhar. E a gente pode falar claramente isso pela FAP, né? Olha, eu senti, através da sua postura corporal, que você imaginou que eu fosse punir você por falar isso comigo. Né? De fato, isso é verdade, assim, ou a minha percepção está distorcida? A gente fala assim com o paciente, né? E aí ele vai dizer, não, realmente, eu achei que se fosse levantar a sobrancelha, pelo menos. E aí são esses momentos que vai criando essa sensação de intimidade, né? E aí a gente vai dizer, ok, então vamos trabalhar sobre isso, né? Um comportamento, então, que lá no seu contexto, fora daqui da clínica, é punido. Por que é punido? Qual é exatamente a punição? Qual é a história dessa punição, né? Por que a gente faz isso, gente, na FAP? Aí o início do texto vai falar para a gente. A FAP, falando da base epistemológica, está falando de um behaviorismo radical, e aí fala de um dos princípios, né? De contextualismo. Inclusive, lá na aula presencial, a gente falou sobre isso. O que a gente está falando sobre essa visão contextualista? A gente está dizendo que esse paciente nosso, os comportamentos dele são mantidos ou aprendidos, vamos dizer assim, em determinados contextos. E aí ele vai levando esse padrão de comportamento para outros contextos. Da mesma forma, o inverso, né? Então, se esse paciente aprende no contexto da clínica
uma forma diferente de se comportar, ele vai repetir esse padrão de comportamento da clínica para outros contextos. Ao mesmo tempo que a gente analisa na visão contextualista que esse paciente que chega para a gente se comporta dessa forma por conta dos contextos que ele passou, a gente também acredita que a forma como ele se comportar nesse contexto terapêutico, que ele aprender a se comportar nesse contexto terapêutico, ele vai reproduzir, ele vai levar esse padrão a outros contextos. Né? Essa é a base epistemológica teórica, é a crença, vamos dizer assim, né? Do terapeuta, da FAP, da ACT também, né? E vários outros terapeutas da clínica analítico-comportamental também. Então, ele aprende a se comportar dessa forma, na terapia, ele aprende uma nova forma de se comportar, ou uma nova forma de falar sobre esse comportamento, de entender esse comportamento, e isso vai ser aplicado nos contextos em que ele vive. Esse medo da punição, essa forma, por exemplo, como ele reage à possibilidade de uma punição, ela é repetida em outros contextos. Então, por exemplo, falando da justificativa, né? Eu tive uma paciente que ela dizia que todo mundo dizia que ela era extremamente prolixa. E isso cansava demais as pessoas dela. As pessoas cansavam dela porque toda vez que ela ia responder a algo, ela falava muito. Muito, muito, muito. E a gente foi analisar isso. E aí eu comecei a perceber esse comportamento, né, esse CRB1, se repetindo ali no contexto da clínica. E aí a gente foi falar por quê? A justificativa intensa, tudo que ela ia fazer, ou toda a expressão de pensamento e de sentimento dela, vinha assim, floreado de justificativa, né? E aí a gente vai ver um padrão, falando do contextualismo, né? A gente vai ver um padrão de punição muito grande, né? De contextos coercitivos e punitivos, todas as vezes que ela emitia alguma opinião dela, né? Então, ela aprendeu esse padrão de se justificar. Por mais que agora, naquele contexto do trabalho dela, por exemplo, se justificar muito, né, estava sendo punido. E aí era estranho para ela, soava estranho, entende? Incomodava, mesmo que ela não soubesse explicar por quê, mas por que agora, vamos pensar assim, né? Por que agora me justificar tanto não é algo que está sendo reforçador? Sempre foi, eu sempre consegui me esquivar da punição todas as vezes que eu me justificava muito. Mas agora, nesse contexto, esse comportamento é disfuncional. E aí ela vai ter que aprender um outro padrão nesse ambiente. Porque nesse ambiente eles vão punir esse excesso de justificativa. E aí, quando aparecia na clínica essa resposta dela de começar a se justificar, aí eu trazia para ela, olha, vamos analisar o que está acontecendo aqui agora, né? O que eu fiz, ou o que está aqui no contexto da nossa relação que está sinalizando para você a possibilidade de punição, né? Para que você esteja repetindo esse padrão de se justificar, por exemplo. Estão me ouvindo, gente? Vocês estão aí? Gente, você dormiu? Estão. Sim. Faz sentido para vocês, gente? Como é que vocês se sentem assim, pensando nessa ideia de que, enquanto terapeuta, vocês vão falar sobre o paciente, sobre como vocês estão se sentindo naquele encontro? Não entendi muito bem a Para mim pergunta. ainda é um pouco estranho. Repetir a pergunta, tá, Matheus? Como que vocês
se sentem assim, ou imagina que será, né, que vocês vão se sentir enquanto terapeutas compartilhando o sentimento de vocês nesse contexto clínico. Como é que soa para vocês essa possibilidade de manifestar os sentimentos, seus sentimentos? Entendeu? Isso vai despertar naturalmente, porque para mim ainda é um pouco rígido isso. Passar do tempo vai despertando naturalmente? Isso, exatamente, isso aí. Exatamente isso. Hoje, quando a gente olha, né, pro ser um psicólogo clínico, vocês estão trazendo uma série de padrões, né, que vocês viram na vida de vocês, ou que vocês ouviram alguém dizer, né? Então, quando a gente vai para a clínica, a gente leva esse monte de padrão, vamos dizer assim, né? Esse monte de regras sobre como ser esse terapeuta. E lembra que é um repertório, são comportamentos de ser terapeuta que a gente nunca emitiu na vida, né? Quando a gente vai a primeira vez. Então, sim, a gente não sabe o que vai ser punido, por isso que a gente fica tão ansioso, né, gente? A gente não sabe se a gente vai ser punido ou se não vai. Então, vocês vão começar a emitir um comportamento ou outro, você vai perder a esquiva do paciente, vai ter paciente que nunca mais vai voltar para esse encontro com você, e aí você vai desenvolvendo seu repertório enquanto terapeuta. Você vai desenvolvendo essa habilidade de falar sobre os seus sentimentos enquanto terapeuta. Tá? A única questão, o linear, assim, a linha tênue entre falar e não falar, gente, é porque a gente precisa entender sempre, enquanto terapeuta, qual é a função de falar isso para o meu paciente. Então, mesmo quando eu digo para esse paciente sobre como eu estou me sentindo, eu não digo isso, eu preciso dizer isso sabendo claramente por que eu estou dizendo isso enquanto terapeuta. Então, eu não digo isso eu não posso dizer isso, vamos dizer assim, de uma forma que seja punitivo. Então, meu paciente, por exemplo, diz lá que mentiu para a mãe. E aí eu digo, nossa, quando você me fala isso, eu me sinto triste. Então, enquanto terapeuta, quando o seu paciente relata, né, que emitiu determinado comportamento, um comportamento que talvez você veja no repertório dele que seria punido, e você diz que se sente triste com isso. Qual é a função de dizer isso para o seu paciente? Será que vai ser uma consequência que vai reforçar ele dizer para você que ele mentiu? Entende? Então, até mesmo quando a gente diz quando a gente fala, por exemplo, igual a Tânia fala, que gosta dos animais e tudo mais, dessa relação de proximidade, a gente precisa pensar se a gente está dizendo isso por dizer, se a gente está fazendo isso porque a gente quer que o paciente aceite a gente enquanto terapeuta, né? Ou se a gente está dizendo isso de fato para caminhar numa intervenção, numa construção de relação. Senão, a gente vai reproduzir o contexto punitivo de todos os outros ambientes desse paciente. E é aí que mora o perigo. É aí que a gente precisa ter muito cuidadinho, assim, vamos dizer, né? Dizer sobre como eu me sinto, como eu penso. Enquanto terapeuta, eu posso até dizer, mas tem que ter uma função de sinalizar para esse paciente o efeito do que ele faz, sem ser de uma forma punitiva. Entende? Entendem, gente? Professora, e quando ocorre assim do paciente, você vê que o paciente está mentindo para você? Aí, nesse caso, poderia... que aconteceu no diagnóstico, né? Comigo, com a Isabela. Aí, quando você vê assim, que o paciente está mentindo para você, aí eu poderia falar, então, como eu estou me sentindo, assim, ou como eu poderia abordar essa pessoa.
Então, o Tânia, a primeira coisa que a gente vai se perguntar, eu tenho uma relação de intimidade, uma relação terapêutica com esse paciente, para falar a respeito disso, para falar que eu estou percebendo que ele está mentindo e para entender com ele por que ele está mentindo? Entende, Tânia? Porque se eu estou, por exemplo, numa situação de anamnese, né? Estou começando meu atendimento com esse paciente e estou percebendo que aquilo que ele está falando não tem muito sentido ainda, mas eu ainda não construí uma relação com ele, né? Para entender que não vai ser punitivo dizer isso a ele, é melhor eu não dizer que melhor eu não dizer, tá? Segura essa informação, anota no seu diário de campo. Em outro momento, talvez quando você sentir que você tem uma relação de mais intimidade com ele, você pode voltar no assunto, tá? Mas ainda se você tem uma relação com ele para falar sobre isso. Se você entende que você tem uma relação, aí você pode trazer isso, né? Pode trazer, olha, quando você fala sobre isso, me soa um pouco estranho. Aí, o que a gente vai trabalhar com o paciente, Tânia? Aceitação, validação, tá? Da mesma forma que a gente aceita e valida o que ele sente, a gente ensina para ele aceitar e validar o que a gente sente. Como que a gente faz isso? A gente vai perguntar para ele, diz para mim se tem sentido isso que eu tô sentindo sobre o que você está dizendo, ou o que eu estou achando sobre o que você está dizendo, né? Me parece que você está dizendo isso e que isso não é a descrição real do que acontece. Eu tô percebendo da forma correta? Porque aí ele vai ter que validar o que você está dizendo. Olha, não, você está equivocada. Por que eu estou equivocada? O que está errado na minha percepção? Eu posso dizer a ele, né? E aí ele vai poder me explicar. Então, ele vai validar o que eu sinto também. Eu vou ensinar ele a validar o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando. Faz sentido para você, Tânia? Show. Bacana. Isso. Um princípio da FAP, né, gente, é essa proposta de aceitação. Aceitação, gente, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? Então, parece besteira isso, mas não. Grande parte dos nossos pacientes, eles têm determinados padrões de comportamento para se esquivar de respostas emocionais, né? Então, a gente precisa fazer um processo de psicoeducação com esse paciente para ele entender que não há nada de errado, por exemplo, em sentir raiva, em sentir vontade de matar alguém. Sentir vontade de matar alguém não tem nada de errado, gente. Matar alguém tem. Mas planejar matar alguém também tem. Mas sentir raiva de alguém, vamos dizer assim, né? Não há nada de errado. Não há nada de errado nisso. Sentir vontade sentir ciúme, sentir ansiedade muito forte, né? E não saber como lidar com isso, também não há nada de errado, tá? Então, o tempo todo, às vezes a gente vai perceber que o paciente está se recolhendo ali na terapia, né? Está se esquivando de ter contato com emoções que são extremamente ativas. E aí a gente precisa dizer isso para o paciente: olha, não há nada de errado em você se sentir ansioso, em você sentir raiva. Você pode expressar isso de alguma forma, não quebrando tudo, mas de alguma forma você pode expressar, né? Você pode falar sobre isso. E aí a gente está mostrando para ele que a gente aceita, né, aquele comportamento, apesar de que talvez ele vai precisar aprender a lidar com isso de outra forma, né? De agir de outra forma em relação a esse comportamento, mas se sentir de determinada maneira, pensar de determinada maneira, não há nada de errado, tá? E aí entra nesse processo de aceitação.
E a gente usa o nosso comportamento, a gente fala sobre a gente, para que ele também aprenda a fazer esse processo de aceitação. Tem algumas pesquisas do Kohlenberg e Tsai. Kohlenberg e Tsai são os dois autores principais da FAP. E ele vai falar, tem algumas pesquisas que vão falar sobre o repertório de empatia em pessoas que fizeram atendimento clínico, não do terapeuta, do paciente, né? Pessoas que passaram por um processo terapêutico, aí dentro da proposta da FAP, né? Elas desenvolvem repertório de empatia com outras pessoas, né? Por que isso? Ela está aplicando no ambiente dela um padrão de aceitação que ela aprendeu no ambiente clínico. Essa é a proposta deles, né? E aí vai, gente, em total consonância com a proposta epistemológica, né, que o Skinner colocou lá em Ciência e Comportamento Humano. Então, ele vai dizer que existem diferentes contextos da nossa vida, diferentes agências de controle, mas que uma vai influenciando a outra e a forma como a gente age em uma vai influenciando a forma como a gente age em outra. Esse é o grande objetivo da terapia, né? Desenvolver autoconhecimento e desenvolver repertórios que vão me tornar nos outros contextos na minha vida, né? Vão me tornar uma pessoa mais desenvolta, tendo menos problemas nos meus relacionamentos interpessoais, né? E aceitando, dentro da proposta da FAP, aceitando o outro de uma forma diferente. É muito legal essa pesquisa, não está nos nossos textos, mas eu posso mandar para vocês, sobre o efeito de ter passado por um psicólogo que aplica, né, que utiliza a FAP, o efeito disso na construção de um repertório de empatia nos outros contextos desse paciente. É muito legal. É muito legal quando a gente vê, muito bom, né, gratificante, reforçador para a gente enquanto terapeuta, quando a gente vê que o paciente repetiu a validação em outro contexto. Então, por exemplo, eu, enquanto terapeuta, estou aqui validando e aceitando a raiva dele e aí ele vê o efeito dessa validação aqui na relação comigo, porque a gente cria uma relação de intimidade, né? Ele se sente reforçado por dizer sobre essa raiva, por exemplo. E aí quando esse paciente vai lá para a casa dele e a criança, o filho ou a filha dele tem uma crise de raiva muito grande, ele valida essa raiva de uma forma diferente. Ele entende, vamos dizer, ele analisa essa raiva da criança de uma forma diferente. Por mais que talvez ele não tenha repertório para acolher, mas ele traz para a terapia que ele entende essa criança, que ele quer agir de uma forma diferente quando a criança também tem ataques, né, crises de raiva, momentos de raiva. Então, ele está repetindo esse processo de validação. E isso vai trazer benefícios para ele e para a criança, né? Certo, gente? Faz sentido para vocês? Gente. Então aí, gente. Pessoal, caí, gente. Fala comigo. Não, estamos aqui, professora. Eu, hein? Eu achei que ele tivesse caído, Israel, porque com esse negócio da minha internet falhando, eu sempre acho que eu caí. Não, aqui deu uma queda no seu vídeo, né? Não sei se pode ter aumentado a latência, alguma coisa do tipo. Aí foi lá pros 144 pixels aqui. Parece aqueles vídeos antigos do YouTube. Melhorou? Não, tá dando umas travadinhas aqui. Entendi. Mas vocês estão me ouvindo
frequentemente, assim, né? Estão conseguindo acompanhar a fala? Sim, eu tô ouvindo normal. Uhum. Alguém já fez, gente, acompanhamento, atendimento com psicólogo que trazia a proposta da FAP? Não. Já tinham ouvido falar? Não tinha ouvido falar? Não tinha, Lucas. Lucas, se quiser abrir o microfone, pode abrir, tá? Tá bom. Mas nunca tinha ouvido falar, não. Não, nunca tinha ouvido falar, né? Uh-uh. Então, gente, a FAP, ela começa... Na aula passada a gente estava falando da questão das ondas, né? E a FAP, ela começa num movimento de segunda onda, vamos dizer assim, né? Depois que a gente tem as primeiras aplicações da análise do comportamento na clínica, que são aplicações voltadas no início para modificação de comportamento, né? Mas depois no movimento de segunda onda, como que começa uma maior influência, né, de outras abordagens, de outros movimentos, e começa também a se estudar o efeito maior, né, de uma análise do comportamento na clínica, a gente começa a ter o desenvolvimento da FAP. Então, a FAP, ela é mais ou menos da década de 80, né, aí com o Kohlenberg-Tsai, e eles já estão no momento desse movimento de segunda onda, né, apesar de que a proposta deles de análise desse comportamento seja uma proposta ainda com a base lógica do behaviorismo radical, né? Então, eles não vão falar de pensamentos e sentimentos, por exemplo, como causa do comportamento. Mas eles vão trazer para a clínica muito mais a descrição, né, e o trabalhar sentimentos, com emoções e com pensamentos nessas intervenções clínicas, tá? Que já é um movimento de segunda onda aí das terapias comportamentais. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo para mim, para vocês, um slide? Aqui ainda não. Foi? Também não. Pelo menos aqui não. Entendeu, gente? Não. Nada? Ainda nada. Talvez tenta tirar e colocar de novo pra ver. Vou fazer isso. Compartilhar. Tá indo. Quando aparecer aí, vocês me falam. Beleza. Nada? Não apareceu ainda não? Agora foi. Foi? Uma pirâmide, intervenção. Tá. Isso aí. Deixa eu tirar essa pirâmide aqui. É para explicar, né, essa relação que a gente está falando aqui de epistemologia, construção teórica e intervenção. Toda vez que a gente fala de uma maneira de intervir, uma técnica, né, ou até mesmo o percurso, o roteiro de investigação que a gente vai seguir com o nosso
nosso paciente, nosso cliente, a gente precisa entender que por detrás disso tem uma construção teórica e por detrás, né, dessa teoria tem uma epistemologia, tá? Quando a gente está falando aqui dessa visão da FAP ou da análise clínica comportamental, a epistemologia, a gente está falando dessa análise funcional, do contextualismo, né? Nesse texto, ele vai trazer a construção teórica da FAP, tá? Apesar de citar a ACT também, mas ele vai falar mais especificamente da FAP, que surge aí para a gente nos anos 80. E essa construção teórica é que vai determinar a forma como eu vou intervir, ou seja, as técnicas que eu vou levar para esse encontro com o meu paciente, a forma como eu vou interpretar, aplicar e interpretar essa técnica, tem a ver com a construção teórica e a epistemologia. É por isso que eu digo o seguinte, gente, eu já falei até isso lá quando a gente estava em aula presencial. A técnica que a gente utiliza, a intervenção que a gente está utilizando, às vezes ela pode ter sido aplicada inicialmente em outra abordagem, né? A gente ouve falar sobre aquela técnica em outra abordagem, mas isso não significa que eu não possa aplicar ela enquanto terapeuta comportamental, por exemplo, né? A questão é que a maneira como eu vou interpretar, entender esse paciente vai ser guiada por essa construção teórica e epistemologia, tá? Então, eu posso usar, por exemplo, a técnica da cadeira vazia, ou eu posso usar, por exemplo, uma técnica de encenação, ou eu posso usar, por exemplo, a FAP usa muito, a ACT também, técnicas de mindfulness, né? O Fábio que fala muito de mindfulness e trabalha muito com mindfulness. Mindfulness inicialmente, se a gente olhar toda a base teórica do mindfulness, é de uma Gestalt, né? Mas a gente vai aplicar a mindfulness aqui como uma intervenção que, aliás, é valiosíssima, preciosa, para a gente conseguir acessar determinadas informações do paciente, para a gente conseguir fazer com que ele experimente novos padrões de comportamento, né? Então, eu estou pegando uma intervenção que é basicamente de base teórica, né? De outra base teórica, mas eu vou interpretá-la, vou utilizá-la aqui através da minha construção teórica e epistemologia, tá? A gente não tem essa rigidez, a gente não precisa ter essa rigidez. A gente precisa saber como que a gente está entendendo, analisando e aplicando, sim, essa técnica, né? Mas isso não nos proíbe de utilizar uma técnica que é de outra epistemologia, de outra base teórica, tá? Carol, então você vai, por exemplo, utilizar o divã na sua clínica? Você vai usar associação livre na sua clínica? Por que não? A questão é qual é o objetivo, né? Qual o entendimento que eu vou fazer sobre aquilo, tá? Tem pacientes que vão se sentir mais confortáveis se eles deitam, né? Enfim, mas a maneira como eu vou analisar isso não é a maneira como analisa a psicanálise, ok? Estou falando da minha epistemologia. Faz sentido para vocês, gente? Isso? Quando eu falo, por exemplo, de numa intervenção, de falar para esse meu paciente a maneira como eu me sinto, né? Eu preciso voltar aqui. Qual é a construção teórica que está por detrás disso? Por que eu vou dizer para esse meu paciente? Por que eu vou intervir, né, nessa situação do meu paciente, dizendo sobre como eu, enquanto terapeuta, me sinto? Tem uma base teórica por detrás disso. E eu tenho que estar o tempo todo analisando se o que eu estou fazendo está mesmo relacionado à minha construção teórica. Ou se eu estou fazendo simplesmente por fazer. Se eu estou construindo algum outro tipo de relação com esse meu paciente. Ok?
Aqui, gente, eu vou passar esses slides para vocês, mas esses slides é o conteúdo do texto, tá? Eu não vou aprofundar nesses slides, deixa eu só parar aqui, porque eu quero muito que vocês leiam o texto antes. Aqui, por exemplo, quando ele entrar na... Tá seguindo para vocês, gente? Tá aparecendo o slide? Aqui ainda tá no slide da pirâmide. Vai passar, entendi. Vai chegar. Quando ele fala, por exemplo, da FAP, o segundo texto, a gente também vai entrar na descrição da FAP, ele vai falar sobre os CRRs, né? Sobre os comportamentos clinicamente relevantes. E aí ele vai falar de CRB1, CRB2, CRB3. Mas eu preciso que vocês leiam o material para vocês entenderem isso melhor, para não ficar aqui eu falando o que é CR1, CR2, CR3, CRB, né? 1, 2 e 3, e vocês não entenderem, tá? Então eu preciso que vocês leiam isso, para fazer mais sentido para vocês aqui na nossa conversa, e até mesmo para a gente conseguir pensar em exemplos mais claros de cada um dessas classes, né? Dessas classificações de comportamentos, tá? Quem usa a descrição de CRBs ou CRR, comportamentos clinicamente relevantes, é a FAP, tá? Clinicamente relevantes porque são comportamentos que vão aparecer em relação ao terapeuta, na relação com o terapeuta, mas que falam do padrão dessa pessoa fora da clínica. Então, por exemplo, uma pessoa que xinga muito ou que é agressiva, né, em determinados momentos com o terapeuta, pode ser, né, um CRB1, ou seja, um comportamento que tem uma representatividade nos outros contextos, e eu preciso investigar isso, preciso perguntar isso para o meu paciente, né, e que muitas vezes é o comportamento que está trazendo para ele. E eu vou acessar esse comportamento não porque o paciente me descreveu que ele faz isso lá fora, mas porque ele fez comigo enquanto terapeuta. Essa é a descrição, né, a contextualização que vai fazer. Muitos comportamentos vão aparecer na clínica não porque o paciente descreve que ele faz assim, porque muitas vezes o paciente não discrimina o seu repertório, o seu próprio repertório. Ele não chega para a gente dizendo, nossa, eu sou uma pessoa agressiva. Ele pode até dizer, alguém diz que eu sou extremamente agressivo. Mas às vezes já vir com essa aceitação que ele é agressivo, essa descrição clara, ele não vai vir. Mas isso vai aparecer como pra gente? Ele sendo agressivo com a gente. Ele tentando, por exemplo, controlar, né, manipular ali o nosso comportamento enquanto terapeuta, na clínica, enfim. A gente vai pensar junto aí uma série de exemplos do que pode ser cada classe dessa de comportamentos. Certo? Tá aparecendo aí para você, gente? Agora tá aparecendo. Uhum. Perfeito. Então, gente, por favor, posso combinar de que vocês vão conseguir ler o texto para a semana que vem? Na verdade, assim, para a semana que vem, já não vai ficar só esse texto, a gente tem um outro texto da unidade 3 que também fala de FAP, tá? Então, eles são complementares e a gente vai trabalhar os dois. Eu vou vir para a semana que vem, para o nosso encontro, com o entendimento de que vocês conseguiram passar o olho, dar uma olhada, dar uma lida, mesmo que básica, nos dois textos. Verdade? É verdade esse bilhete? Combinado. Peraí, deixa eu sair daqui. Acho que fica melhor a rede quando a gente não compartilha. Combinado, gente? Vocês vão conseguir ler os textos? Tá tudo bem, gente? Deixa eu ver, tem uma... A Tânia falou que sim. Eu sei que a gente está cheio de coisas para fazer realmente, né? Os projetos aí, a gente tem até o dia 10 para entregar. Mas pensa assim, eu estou precisando relaxar um pouco, né? Estou precisando distrair e não quero ler sobre o meu final. Aí uma moedinha lá,
E aí, o que eu vou fazer? Eu já vou lançar o questionário. Eu vou lançar o questionário de C3 para vocês e vou tentar colocar uma configuração que vocês conseguem ir e voltar no questionário. O que isso significa? Você consegue entrar, responder algumas perguntas e não terminar. Voltar depois e tentar de novo, tá? O outro questionário não estava assim, os outros questionários. Eu não tinha aprendido ainda, na verdade, essa configuração. E aí eu vou colocar esse assim, porque aí, por exemplo, vocês já podem entrar, dar uma olhada, essa eu já sei a resposta, essa eu ainda não sei a resposta. Vai fazendo as respostas de vocês até determinada data limite. Beleza? Beleza, gente? Beleza. Só para entender, gente, vocês... Quem aqui já está fazendo estágio de clínica? Quem já faz? O Lucas, eu sei que faz. Quem mais já faz estágio de clínica? Israel, né? Matheus? Isso. Israel, Lucas e Matheus? Alguém mais, gente? Elaine, você já faz? Não sei se Elaine tá aí. Alguém mais já faz? Todo mundo fora, gente. Todo mundo tomando café ou dormindo? É só porque a gente precisa entender, eu queria entender quais são os alunos que ainda vão escolher estágio em clínica e se vocês já começam a ter um entendimento ou uma percepção de qual caminho vão seguir, assim, né? De qual vão escolher aí, pelo menos nos estágios da faculdade, tá? Se alguém já souber disso e já tiver um entendimento aí de direcionamento para análise do comportamento, conversa comigo, me sinaliza, porque aí a gente já pode ir conversando, por mais que os estágios estejam parados, mas a gente já pode ir conversando sobre algumas outras atividades, tá? A gente está tentando liberar a realização de alguns grupos de estudo, e aí eu quero também tentar fazer um movimento nesse sentido. Online, tá, gente? Tudo online. Mas eu quero fazer um movimento nesse sentido de grupo de estudo também voltado para terapia comportamental, para terceira onda, enfim. E aí eu queria sentir um pouco de vocês, beleza? Show, gente! Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma provocação a vocês, tá? Para a próxima aula, a gente vai ter, então, 2 textos da FAP. E aí eu queria que cada um, na próxima aula, cada um trouxesse para mim uma frase, um parágrafo, né? Alguma parte do texto que leu e que chamou atenção, por que chamou atenção, né? Por que impactou em vocês, para a gente discutir aqui. Cada um vai falar, tá bom? Todo mundo vai precisar falar. Pode ser? Vou pedir para vocês lançarem lá no grupo, para os colegas. É só grifar, gente. Pega os textos, leiam, grifa uma parte. Professora, a parte que mais me chamou atenção no texto foi quando o autor fala isso. Por que te chamou atenção? O que você refletiu a respeito disso? Fala, Lucas. Você ia falar? Não. Não, e é só comentar que aí as pessoas vão ser forçadas a participar, né? Eu não gosto de fazer isso, Lucas. Não gosto, assim. Eu odeio trabalhar
Não, com mas em todas as aulas está força acontecendo isso arbitrária. online, né? É tenso. Eu confesso a vocês que eu já compartilhei com os outros professores que eu estava evitando completamente esse movimento. Mas as contingências estão sendo mais fortes. Tá bom, gente? Lança lá no grupo para mim, alguém? Lança no grupo que para a próxima aula cada aluno vai precisar trazer um parágrafo, uma linha, alguma participação sobre os 2 textos da SAP. Beleza. Alguma dúvida? É para trazer os 2 textos ou uma de qualquer um dos 2? Pode ser uma Pode ser uma de cada texto, tá, Matheus? Beleza. Aí elas podem se relacionar, pode ser algo similar de um texto ou de outro, ou pode ser uma coisa totalmente diferente. Me chamou atenção isso nesse texto e isso nesse. Entendeu? Beleza. Certo, gente? Combinado assim? Combinado. Então tá bom, gente. Vamos finalizando por hoje. Obrigada aí pela participação, por quem esteve aqui comigo. E até o fim da semana eu tô lançando para vocês as notas, tá bom? Beleza. Aqui, rapidinho, o feedback. Acho que deu mais certo, a gente teve menos problemas de cair a internet aqui no Teams, né? Apesar de que travou em alguns momentos, mas não caiu, né? Cair não cai não, só às vezes que a voz deu uma falha assim que não deu para entender alguma coisa. Tá melhor que Entendi. antes, né? No começo tava Melhor muito que melhor a aula, agora a internet parece que deu uma pioradinha de leve. Tá bom. Valeu, gente. Obrigada, tá? Eu tô lutando para resolver isso, tá bom? Tchau, tchau. Tranquilo. Tchau, gente. Um bom dia pra todos. Obrigada. Tchau, Bom dia para professora. todo mundo. Bom resto da semana. Tchau, gente. Obrigada para vocês também. Se cuidem. Tchau, gente.